Live Educação pós-pandemia. Hoje eu estou conversando com Marcelo Ribeiro, doutor em Educação pela Universidade do Canadá. Vamos aguardar as pessoas voltarem. Muito bem, Marcelo. Clarice, bom dia, Clarice. Tony, olá. Você veja, né? Eu vi também, eu estava quase sem bateria, improvisei aqui. Quer dizer, não é só educação, a estrutura das casas, agora que tem tantas conexões só É, automáticas. é verdade. Vamos só esperar as pessoas voltarem. Elas estão retomando. Olá, Susan. Só um minuto, gente. Abandonar a live assim, mas é para poder viabilizar agora a bateria do celular. É. Boa tarde, Fernando. Bom, nós estávamos falando da tecnologia, não é isso? Você conseguiu registrar alguma pergunta? Que acho que a gente poderia pegar alguma pergunta e... Perfeito. Então, eu vou pedir que as pessoas manifestem as suas perguntas, enquanto eu coloco uma aqui de Brasília, da Ana Carolina, que ela fala de um volta às aulas, também de um acolhimento dos pais Hum, nesse volta às aulas. sim. Sim. Com certeza, com certeza. Esse é uma outra ponta, né, que a gente não pode perder de vista, né? São os pais. Inclusive, numa dessas pesquisas assim que a gente está acompanhando, é, há muito a gente colocou os pais, né? Uhum. A gente aplicou um questionário voltado para os pais, e aí muitos deles, inclusive é matéria de memes, né? Que rolam aí nas redes sociais, Uhum. de assim dos pais que estão revoltados com a escola porque agora eles têm que ensinar os filhos e que eles não sabem nada, né? Ou que assim não sabem mexer nos dispositivos, né? Ou Uhum. uma certa revolta, né? Assim, mas eu estou pagando, né? Para a escola e agora eu tenho que fazer o papel do professor e aí por outro lado a escola também Uhum. pressionando, né? Porque olha, os alunos estão na casa, então é você que tem que cumprir esse papel. Então também assim, o lugar dos pais, né, nesse processo Uhum. educativo também eu acho que a pandemia ela evidenciou algumas coisas, sejam as dificuldades, sejam de como lidar com as diferenças intergeracionais, a questão da intergeracionalidade, né? Sim. Seja qual o papel dos pais e da escola no processo educativo dos filhos, processo educativo escolar, como é que dá essa Sim. divisão. Então, isso tudo, Uhum. eu acho que a pandemia, ela fez isso tudo assim, eclodir de um modo Eclodir, bastante né? intenso. E aí, mais uma Uhum. vez, eu vejo como uma oportunidade, quer dizer, eu acho que esse acolhimento dos pais, eu acho que é uma oportunidade também para todos, né, de estar Uhum. refletindo um pouco sobre isso. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar a educação escolar na pós-pandemia. Sim, a redefinição dos papéis, porque a escola, ela é um coletivo aí, né? São os alunos, os professores, os funcionários, as famílias, a comunidade, né? Mas Sim, por muito tempo ficou muito direcionado exclusivamente para os professores, a direção da sim. escola. Mas e os demais atores, né? Sim. Uma Exatamente. época, eu dei aula no curso de pedagogia e tinha aqui em São Paulo, no ABC Paulista, tinha uma queixa muito forte dos professores, que era a falta de envolvimento dos pais, né?
Então, tinham aspectos que interferiam na aprendizagem, na educação das crianças, que precisava da participação dos pais. E eram pais que não iam para as reuniões, a maioria, porque estavam sempre ocupados, porque tinham trabalho, porque tinham outras ocupações. E faltava, né, essa ponte aí para o professor cumprir o seu papel. Uhum, uhum. Vamos ver, quem pode enviar suas perguntas aí? Existe alguma pesquisa que mostra expectativa na volta às aulas? Essa é uma pergunta aí que eu não sei se tem É um resposta, bom, né? é um bom tema. É um bom tema para, assim, as que nós estamos orientando, de uma certa forma, termina tocando nisso, né? Uhum, Essa que eu citei da Fundação Carlos Chagas, também ela termina tocando nisso, mas não acho que sejam pesquisas que tenham isso como um objeto principal, né, uhum, de interesse. Então, qual a expectativa? uhum, Mas eu acho que vale uhum, a pena, assim. E está acompanhando, né? Porque como as coisas estão muito, a gente está vivendo a onda, né? Então uhum. a gente não tem aquele distanciamento muitas vezes necessário para a gente enxergar certas coisas. Então, mas eu acho Sim. que a gente precisa estar acompanhando o desenrolar desses processos, inclusive isso, né? Quais são as expectativas e como é que algumas escolas, porque, por exemplo, como você falou, Ana, São Paulo já anunciou o retorno, né? Uhum, Claro que São Paulo é diferente de outras regiões do Brasil, o estado, né, diferente, mas é interessante saber como é que as escolas vão se comportar, como os pais, alunos vão se comportar nesse uhum, retorno, para a gente ter alguns parâmetros, e isso já uhum. servir, né, de norte aí para outras regiões, outras cidades. E a gente está acompanhando de perto. Então as coisas estão muito frescas, né? Então a gente Sim. está. E aí não tem, eu acho que a saída é a gente estar conversando. A gente está na nossa universidade, nós estamos agora vivendo assim um momento a gente não tem uma infraestrutura para garantir agora, como alguma, por exemplo, como a USP tem, né, de garantir algumas condições para a atividade remota, nós não temos isso, Uhum, mas nós também não podemos ficar de braços cruzados. Então, nós criamos uma comissão chamada Noeses, eu faço parte, inclusive, e a uhum, primeira coisa que a gente entendeu é que, bom, por mais que eu saiba com isso, assim, eu não sou nenhum iluminado, então eu não posso conceber tudo. Então vamos conversar. Então vamos conversar, né, com os estudantes dos sete campi, os professores dos sete campi, que são realidades diferentes, entender essas especificidades, sim. coletar essas informações e a partir daí ver como é que a gente pode dar conta de algumas atividades remotas sem criar prejuízos ou maiores prejuízos, sem estender a exclusão que já é muito Uhum, grande no Brasil. O Brasil não precisa de mais exclusão, não precisa de mais desigualdade. E aí eu sim. acho que o caminho, eu acho que é a gente estabelecer o máximo de participação possível, né? E aí eu acho que é uma outra lição que a pandemia ela pode legar para a humanidade, né? Até Uhum, porque não tem pandemia sem humanidade, essa é uma relação simbiótica, que é o seguinte: a gente não entrou nessa sozinho, né? E a gente não vai sair dessa sozinho, né? E principalmente a gente não vai sair melhor, que é a aposta que a gente saia melhor, a gente não vai sair melhor sozinho. Em relação à escola, a educação escolar e pós-pandemia, eu acho que essa talvez seja uma mensagem, né? É uma mensagem bem genérica, mas eu acho que é uma mensagem importante, que a melhor forma da gente pensar o retorno, né? É a gente pensar junto, é ouvir, né? A gente precisa ouvir os nossos alunos, a gente precisa ouvir as famílias, a gente precisa ouvir os professores, a gente precisa ouvir outros setores que têm uma relação direta ou indireta com a escola. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente
potencializar essa rede, né? E a gente criar uma espécie de conhecimento, produzir conhecimentos a partir dessa rede, e isso sim, aí orientar de um modo mais concreto o que a gente pode fazer e como é que a gente vai fazer, né? Ou Respeitando seja, as realidades diferentes, né? você tem que ser construído, né? Tem que ser construído a partir dos atores. Exato, E exato. ninguém, apesar de não ter nada pronto, mas Ah, ninguém melhor do que quem está vivendo isso, os afetados, os aham. envolvidos, para sinalizar as necessidades e os possíveis caminhos, né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso, é um desafio. Todos nós estamos convocados, né? A gente não pode se esquivar, né? Dessa convocação, né? De alguma forma, todos nós precisamos estar presentes, né? Na reconstrução de um mundo, né? Ou a gente vai querer viver da mesma forma que vivíamos, né? Não dá mais. Inclusive, a gente está diante assim, de outros fenômenos, porque não vai ser o coronavírus, a pandemia do coronavírus não vai ser a última, né? Assim, a gente está vivendo paralelamente a isso, a gente está vivendo um problema agora, que é o problema climático, né? Uhum. E essas situações mais catastróficas de dimensões globais, claro, não é uma Uhum. coisa que está aparecendo agora no século XXI, né? Isso acompanha a história do planeta. Mas por uma questão antrópica, quer dizer, provocada pela ação do homem de um modo muito mais efetivo, é algo contemporâneo, né? É algo da modernidade, assim, em escala global. E se a Uhum. gente não mudar, né, a forma como a gente vive, né, em todos os Sim. aspectos, não só material, mas invisível, quer dizer, emocional, afetivo, psicológico, etc., com o outro, com a gente mesmo, com as relações de consumo, tarará, na escola, com a escola, como a gente pensa a questão do conhecimento, o sentido de escola. Se a gente não mudar, cada vez vai ficar mais difícil. E a gente só consegue mudar se a gente... A primeira coisa é a gente estar disponível para ouvir uns aos outros. Eu acho que esse é o passo número 1 para isso. Perfeito. Muito interessante. São reflexões importantes e que a gente só está no começo, né, Marcelo? Pois é, pois é. Mas é isso, Tem... Ana. Muito bem. Eu acho que deu para a gente, né, minimamente Uhum. aí explicar o nosso propósito ou nos aproximarmos disso. E eu gostaria de te agradecer imensamente. Foi um prazer tê-lo aqui. Agradeço muito você ter se disponibilizado, né? Agradeço todos que estão aqui acompanhando, participando. E então É tem isso. uma sessão extra de live sexta-feira, às 16h30, para a gente falar sobre a subjetividade do idoso. Vamos lá, tem um comentário. Live que nos enche de esperança sobre o trabalho nobre dos professores, na tarefa de formar cidadão com uma visão humanista da realidade. Muito obrigada, várias pessoas aqui nos agradecendo, dando parabéns pela troca de conhecimento. Acho que aqui que nós todos, não só eu e você, um abraço, Lena, não só eu e você, mas todos que estão aqui conectados nesse momento, a gente está fazendo isso, Sim, né? Ouvindo sim, uns sim, aos outros para sim, pensarmos juntos e sim, ampliar as possibilidades sim, de um desfecho mais, sim. enfim, construtivo. Sim. Agradeço muitíssimo, Ana, pelo espaço, né? Você que tem, assim, feito um trabalho bacana, assim, nesse período. Eu tenho acompanhado você aí nas redes sociais com temas muito interessantes. Não, para mim é uma honra, né? Fazer Ai, parte do hall dos seus convidados, né? E então, assim, agradeço muitíssimo, né? Também agradeço aí a participação de todos que estiveram aqui, né, acompanhando essa live, pessoas que eu conheço, algumas delas eu vi aqui acenar, outras que eu não consegui identificar. Peço aham. desculpa por não ter
respondido aí todas as perguntas. Eu li algumas, fiquei até com vontade, mas tem essa limitação do tempo. Mas é isso, É. assim, agradecer a todos. E para mim é isso, né? É uma oportunidade de poder falar sobre esse tema e comunicar com vocês, mesmo não ouvindo pessoalmente vocês, mas de alguma forma a gente está interagindo aqui. É que o tema é extenso, né? Não cabe no formato da live, mas não quer dizer que no outro momento, Uhum. depois que, enfim, né, que evoluir um pouco isso, a gente possa fazer um novo debate, um novo Sim, diálogo, né? E eu isso. aproveito para convidar as pessoas que vieram aqui também para te ouvir, para seguir a página. A gente está realmente aí com espaço de interlocução que agrega muito contar com a participação de todos vocês. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você Obrigado. foi muito enriquecedor. Bye, Um bye. abraço. Cuidem-se, hein? Cuidem-se. Tchau. Tchau. Opa.